Boa noite mais uma vez para vocês. É, eu estou seguindo aqui, desde segunda-feira passada, um passo a passo aqui, né, sobre os capítulos do nosso Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre Meu Reino Não É Desse Mundo, e aí nós vamos iniciar então uma breve leitura, onde Jesus tem um momento com Pilatos, e isso está no nosso Evangelho, tá? Uma realeza terrena. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "Meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas por enquanto, meu reino ainda não é daqui." E Pilatos lhe perguntou: "Então você é rei?" E Jesus lhe respondeu: "Você está dizendo que sou rei. Eu nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade, ouve a minha voz." João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. Jesus esteve por um momento aqui com todos nós, e o próximo texto vem falar sobre a vida futura. Ele inicia falando da vida futura. E Jesus vem explicar para nós uma realeza que não é terrena. E que, do ponto de vista daquele momento em que estavam contextualmente com Cristo, era muito difícil de compreender essas coisas. Veja que nós estamos falando de uma religião que naquela época, né, o povo hebreu tinha uma ligação ainda muito física, ainda muito sólida, né, muito terra ainda com as coisas de Deus. Então a relação era uma relação de barganha, era uma relação onde eu precisava agradar esse Deus, onde eu precisava fazer oferendas para esse Deus, para que as coisas fluíssem bem na minha vida. Por isso a questão do cordeiro sobre o altar, né, que era a maior oferta que eles podiam doar. Então, você tinha um cenário de uma religião onde eu precisava agradar esse Deus, eu precisava ter essa relação com ele, porque se eu não o agradasse, as coisas não fluiriam bem para mim, para minha família. Eu não teria um bom ano, eu não teria uma boa colheita, eu não teria até aqueles que guerreavam, né, que lutavam, olha, precisava fazer oferendas, porque senão iam perder a guerra. Então sempre se acreditou muito nessa relação com as coisas de Deus. Aí você imagina, nesse contexto, conversando com o povo romano, que ele estava falando com Pilatos, conversando com o povo romano, Jesus falar de um reino que não é daqui. E ele fala assim, né, quando perguntam para ele: "Olha, você é rei dos judeus?" E ele fala: "Olha, você está dizendo que eu sou rei, porque possivelmente chegou até você essa informação. Porque aqueles que supostamente me seguem acham que eu sou o rei, me enxergam dessa forma. Mas se eles verdadeiramente acreditassem que eu sou esse rei, a minha gente não teria deixado eu cair nessa condição, nessa situação." Quem efetivamente acreditasse que Jesus era o Messias, que ele tinha vindo para trazer uma nova orientação, esse novo cuidado com todos nós, não teria jamais permitido que Jesus passasse por tudo aquilo que passou. Então, era um acreditar no fenômeno que Jesus fazia. Era um acreditar em coisas que só foram ser solidificadas depois que o Cristo foi embora. Ele necessitou passar por tudo aquilo. Veja que ele ainda questiona não, Jesus jamais questionou, mas ele ainda, na sua conversa com o Pai, ele fala: "Pai,
se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu me submeto à tua vontade. E estou aqui e vou passar por tudo que eu tiver que passar. Mas ele coloca isso para Deus. Se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia de tudo que ele ia ter que viver, de tudo que ele ia ter que passar. Toda a dificuldade. Mas também tinha o conhecimento do impacto profundo que tudo isso geraria nas gerações futuras. Nós que aqui estamos falando do Cristo e todo mundo que ainda vai falar. Tantas e quantas vezes nós já viemos e falamos dele, vamos voltar e vamos falar ainda muitas e muitas vezes, muitas e muitas vidas. Porque ele veio efetivamente para revolucionar a forma de entender as coisas. Só que quando ele vem e fala para nós, olha, o meu reino ainda não é desse mundo, ele está fazendo uma afirmação, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma projeção. Ele está profetizando uma situação. E de todos os profetas, em quem a gente acreditaria mais do que no próprio Cristo? Quando ele diz, o meu reino ainda não é aqui. Por que o reino ainda não é aqui? Não era naquela época e ainda não é. Nós não cremos, nós não seguimos, nós não entendemos o conceito de que Jesus vai voltar para cá e que vai separar, né, o seu povo, e que só terá um povo que é salvo e terá um outro povo que não é salvo. Porque dentro da doutrina espírita nós aprendemos e conhecemos um amor que é muito mais abrangente, que é um amor que o Cristo não teria uma condição crística de espírito, ele não seria toda a luz que ele é, se ele concebesse a possibilidade de um dos seus irmãos, crianças como ele nos enxerga, fosse abandonada. Olha, mas ela fez as escolhas dela, ele fez as escolhas dele. E aí por isso, já que ele não me seguiu, já que ele não seguiu as minhas orientações, o cuidado que eu tive, infelizmente, eu não tenho o que fazer, eu lavo as minhas mãos, né? Ele jamais faria o que fizeram com ele. Jamais faria. Cristo que nós concebemos, ele é um Cristo abrangente. Ele é um Cristo que não vai desistir de nós. É lógico que quem resolver segui-lo fará um caminho mais justo e, por consequência das suas escolhas e de suas decisões, terá o mérito de se aproximar dessa condição desse reino, que nós já vamos falar dele. Mas aqueles que não seguirem, jamais serão abandonados. Porque o próprio Cristo falou que nunca nos abandonaria. Que em qualquer que fosse a situação, ele estaria conosco. Que ele jamais abandonaria cada um de nós. Tanto que, no seu processo, aquele que supostamente o acusou ou o entregou para os romanos, né? Assim que ele foi crucificado, Judas se enforcou, cometeu suicídio, e o próprio Cristo, assim que livre do próprio corpo, ao invés de subir por os esplendores das coisas mais lindas do universo, a primeira coisa que ele fez foi mergulhar nas profundezas, para ir ter esse momento com Judas. E estando com Judas, Judas não reconhecia tamanha loucura daquilo que tinha cometido. E ele prepara tudo e chama os seus trabalhadores e pede para que encaminhem Judas, para que cuidem de Judas, para que ele pudesse voltar e terminar o trabalho dele. Se ele não abandonou a Judas, ele abandonaria qualquer um dos seus outros irmãos, dos seus filhos? Absolutamente não faria dessa forma. Absolutamente não. Porque isso não é concebível para o amor. O amor não abandona. Nós temos a concepção de que o Cristo é o amor que se fez carne, né? E como é que o amor abandona alguém? Ele te ama, né? Ele te ama incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente?
Nós temos até uma música, né? Que a gente tem aqui da casa do Josimar, né? A autoria lá, que é amor incondicional. O que é esse amor incondicional? Não importa a sua condição. Não interessa o que você esteja fazendo. Eu olho para você, para o seu espírito, numa forma de amar que não é importante para mim. O que você está fazendo, se você está errando, se você está acertando, não tem importância. Não tem importância. Então, com esse amor incondicional, ele jamais poderia abandonar qualquer um de nós, por mais que as nossas escolhas sejam escolhas difíceis e ruins. Por que ele não nos deixaria? Porque ele entende a nossa imperfeição. Ele entende a nossa condição limitada. Ele entende que a gente está no princípio da nossa evolução. E estando no princípio da nossa evolução, como que a gente poderia tomar decisões corretas? Eu já dei esse exemplo outras vezes. É como pegar uma criança, pedir para uma criança tomar uma decisão de algum assunto que seja sério, e essa criança tomando uma decisão errada, eu resolver brigar com essa criança. Escuta, mas eu sei que é uma criança. Eu sei que ela não tem o conhecimento. Eu sei que ela está num processo de aprendizado. Eu sei que existe uma grande possibilidade, talvez a maior possibilidade, dela de errar. E eu dei autonomia para ela e falei, decida. E aí, a hora que ela decide, eu vou brigar com ela? Faz sentido? Se não faz sentido para nós, faz menos sentido ainda para Deus. Faz menos sentido ainda na concepção que a gente tem do livre-arbítrio, que é a gente aprender através das nossas decisões, certas ou erradas. Certas ou erradas. Então, como que esse amor incondicional vai olhar para nós, bebês que somos espirituais, crianças espirituais que somos, como que ele vai olhar para nós e vai falar assim, você tomou a decisão errada, com base no livre-arbítrio que você tem, com base na imperfeição que você é, com base no processo de evolução que você ainda está. E independente de tudo isso, você tinha que seguir o meu caminho. E por isso eu vou te abandonar. Esse é o Cristo que vocês conheceram? Independente de ser da casa espírita? Esse não é o Cristo que nenhum de nós conheceu. Então nós jamais podemos conceber esse Cristo que voltará e que te dirá assim, ó, metade aqui, vocês vão ser os salvos, tá? E vocês serão os perdidos, ok? Não, né? Pelo amor de Deus. Ó, metade daqui está todo mundo salvo e infelizmente vocês, um abraço e não tem o que fazer? Dá para a gente conceber Jesus fazendo uma coisa dessa? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, quando ele vem dizer para nós, o meu reino ainda não é daqui, isso está extremamente vinculado à apresentação que ele faz para nós de um caminho, de uma escolha que nós teremos que fazer de mudança, de transformação. E esse mundo não se transformará, como não se transformou no passado, pela simples presença do Messias, do Cristo aqui. Não vai se transformar. Há uma grande possibilidade do Cristo voltar agora e a gente fazer pior. E além de fazer pior, ainda filmar e colocar nas redes sociais, porque naquela época não tinha. Há uma grande possibilidade. Por quê? Porque nós é que determinamos o nível de evolução do nosso planeta, e não a presença do Cristo. O Cristo já esteve aqui. Ele esteve aqui num momento em que a sociedade, a humanidade, ainda precisava caminhar muito. E o que nós fizemos quando ele esteve aqui? Fizemos tudo o que fizemos com ele. Eu vou acreditar que ele voltando, seja lá como ele voltar, ele, por estar presente, mudará toda a humanidade? Ele não fez isso da vez passada. E se isso acontecesse, ele não faria de novo. O Messias esperado pelo povo hebreu era um Messias que chegaria de cavalo branco, de espada, e que lutaria contra os romanos para tirar eles do jugo, para libertar eles. Esse Messias é o Messias que se apresentaria. E Jesus se apresentou
sem armadura, de sandálias, andando ao lado de um burrico, porque nem tem um conto que fala, né, que quando Jesus estava entrando em cima do burrico, né, do jumento, em Jericó, o burrico ele achou que todos aqueles aplausos eram para ele. Não imaginava que era para aquele cara que estava em cima dele. Cristo não é o Cristo da espada. Não vai acontecer isso, que está todo mundo achando que o Cristo vai vir, e que isso não vai acontecer. Porque não pode acontecer, pelo princípio básico de que se ele fizer isso, todo mundo estava errado de seguir esse cara. Se esse Cristo, que é projetado, que é esperado, vier e fazer isso que todo mundo espera que ele faça, eu não quero ser um cristão. E acredito que a grande maioria dos cristãos também não vai querer dessa forma. Porque esse não é o Cristo que nós seguimos até aqui. Então não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum sentido. Mas esse Cristo, ele tem um reino. E inclusive na nossa oração, né? Venha a nós o vosso reino. O que é venha a nós o vosso reino? Seja feita a sua vontade, assim na terra como já acontece aí no céu. Nós estamos dizendo assim, ó, aí no céu, o que é o céu? A doutrina espírita explica para nós, vou abrir um parênteses aqui, tá? A doutrina espírita explica para nós que existe uma evolução dos mundos e que nós chegaremos a uma condição futura de mundos celestiais. Esses mundos celestiais são mundos habitados por espíritos puros, espíritos que já deixaram a maldade, onde esses espíritos já abandonaram o eu, o ego, deixaram de prestar atenção neles e passaram a prestar mais atenção da humanidade, nos seus irmãos. Então eles já não existem para si, eles cuidam do outro, a preocupação dele é sempre a outra pessoa. Então, essa condição é uma condição alcançada por espíritos crísticos, espíritos anjos e arcanjos, espíritos que evoluíram, que chegaram a essa condição de luz. São espíritos que já não têm mais a necessidade do corpo físico. Enfim, eles têm uma série de características de anjos, de espíritos de luz. Ok? Fechando esse parênteses, então, são os mundos celestiais. Aquilo que nós, quando oramos, falamos, né, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, como já acontece no céu. O que acontece? Nos mundos celestiais. Nesses mundos celestiais, já não existe mais a maldade. Nesses mundos celestiais, nós já não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos acima da lei, no sentido de que nós não necessitamos mais da lei. Ontem eu vi um exemplo muito legal, né? De uma pessoa que estava falando e falou assim, por que nós precisamos da lei? Pensa o seguinte exemplo, né, que eu ouvi ontem. Se vocês estão andando aqui dentro dessa sala e vocês não veem absolutamente nenhum papel no chão e ninguém joga nenhum papel no chão, eu preciso colocar uma plaquinha dizendo que é proibido jogar papel no chão? Não, não preciso. Por quê? Porque aqui ninguém joga papel no chão. A gente simplesmente não faz isso. Então eu não preciso mais colocar uma lei que é proibido jogar papel no chão. A partir do momento que eu mudo o meu comportamento e eu melhoro o meu comportamento, eu não tenho mais necessidade da lei para aquilo. Eu não tenho mais necessidade de me submeter à lei. Então, quando Jesus vem dizer para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí está toda a lei, significa que se a gente conseguir praticar isso um dia na nossa existência, se a gente conseguir praticar isso, a gente não tem mais necessidade de lei. Você não precisa mais de Código Civil, Código Penal, você não precisa de mais nada disso. Absolutamente nada disso. Por quê? Porque eu estarei acima da lei. O meu comportamento não precisa mais de lei. O meu comportamento não exige mais que eu seja
doutrinado, que eu seja limitado no meu fazer, no meu ser, no meu decidir as coisas. Por quê? Porque as minhas decisões já estão sempre alinhadas. E eu não preciso me submeter a todas essas leis. Nos mundos celestiais, essa é uma verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lá se pratica isso. Nos mundos celestiais, prevalece o amor. Já não existe mais o mal. O mal já não existe mais. Aqui prevalece o mal ainda. Então, quando nós estamos dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é para que tudo aquilo que já acontece nos mundos celestiais, um dia também seja realidade nossa aqui. Por isso, venha a nós o vosso reino. Venha a nós, aqui na terra, chegue aqui o teu reino. Aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Não só no mundo espiritual, porque existe um mundo espiritual muito próximo aqui da terra, que se parece muito com aquilo que a gente vivencia aqui. Cheio das paixões, do ego, de tudo aquilo que a gente vivencia aqui. Dos ciúmes e todas as coisas. Da vontade, do material e tudo mais. Mas falando de mundos mais elevados, de condições espirituais mais elevadas, é disso que a gente está falando. Então, ele é rei de que situação? Dessa. E não um rei na concepção que nós temos de alguém a quem eu devo reverenciar, né? Você imagina você chegando lá no plano celestial e vindo Jesus ao seu lado e você fazendo assim, né? Fazendo reverência para ele. O que ele vai fazer? Muito possivelmente vai cair de joelho em frente de você e vai falar assim: ô meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque esse é o Cristo. Esse é o Cristo que nós seguimos. Então essa concepção de rei é de alguém que está cuidando. O rei, na sua concepção, na Idade Média, ele era o responsável por toda a sua região, por todas as suas comunidades, por todos os feudos, por tudo aquilo que estava dentro da sua proteção, dentro das suas terras, desse povo todo que produzia para ele. E, né, havia essa troca. Então ele era o responsável por cuidar de todo mundo, ele era visto como um tutor, como um pai. Pai eu não diria, mas como um tutor, como alguém responsável por cuidar de mim. Esse era o papel do rei. Então, o Cristo não é o rei cheio de ego. Eu sou o rei top das galáxias. Me sigam os bons, né? Não. Esse não é o Cristo. Ele é o rei no sentido de cuidado, do cara que é a nossa referência, de quem é para onde todo mundo olha. Que a hora que apertar, todo mundo vai olhar para quem? Para esse cara. Ele é a referência, ele é o tutor, ele é o cara que cuida da gente. E aí, olhando para ele, nós teremos um exemplo. E ele foi esse exemplo aqui para nós, para esse processo de transformação. Ele é um grande revolucionário da moralidade humana. Eu gaguejei 2 vezes, né? Ele é o grande revolucionário da moralidade humana. Após ele, muita coisa mudou e ainda vai mudar. Então, a realeza dele não é daqui. Por isso, ele vira para ele e fala: olha, o meu reino ainda não é aqui. E aí nós também aprendemos que, nesse processo nosso de evolução, que se dá através da evolução de cada pessoa, certo? Vamos pensar, a Terra é um planeta evoluído ou não? Sim ou não? A Terra é um planeta evoluído, sim ou não? Sim ou não? Não. Eu só estou querendo ter um pouquinho mais de entusiasmo no sim ou no não, tanto faz. Mas eu queria sim ou não. Mas enfim, eu entendo. Agora faz assim, tira todos os seres humanos da Terra. Todos. Tira. Deixa separadinho do lado e olha para a Terra. A Terra é evoluída, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela não é nada.
ela não é evoluída e ela não deixa de ser evoluída, porque o ser evoluído ou não ser evoluído tem a ver com o quê? Com o comportamento dos seres que habitam ela. Então, quem está lá? Ah, tem um monte de bicho, um comendo o outro matando o outro, uns nadando, outros voando. Mas o que eles fazem de mal? Eles não têm consciência. Eles não fazem nada de mal. Eles estão vivendo por instinto. O instinto é bom ou mal? Instinto é instinto. Uma árvore cresce na direção da luz. Isso é bom ou ruim? Não é nada. É a força da natureza. Então, sem o ser humano, a Terra é boa ou ruim? Não é nada. A Terra é a Terra. É um planeta. É um punhado de terra com um monte de bicho junto. A partir do momento que a gente devolve os seres humanos para a Terra, coloca de volta aqui. Daí nós vamos perguntar de novo, a Terra é boa ou ruim? Depende do comportamento das pessoas que lá estão. Já foi pior. Mas não tá bom. A gente bater no peito e falar assim, tá top. Não. Tá longe. Tá longe, 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 longe. Léguas e léguas. Milhas e milhas. Né? Então, o que vai determinar se um dia nós seremos esse reino? O que vai determinar se um dia a nossa terra vai ser um mundo celestial? O que a gente estiver fazendo aqui. E o que a gente está fazendo aqui? Como que a gente se comporta? O que a gente faz para o outro? Eu levo vantagem, não levo? Eu traio, não traio? Eu abuso das coisas que existem na Terra? Ah, mas se Deus fez é porque é para a gente se divertir. Senão Deus não tinha nem criado. A criação divina, senta o porrete. Vamos aproveitar, né? O que nós fazemos dessa vida, dessa oportunidade que Deus nos deu? Como nós agimos em relação ao nosso próximo? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não, eu até gosto do próximo, Ricardo, mas ainda não cheguei nesse como a ti mesmo. Eu gosto de mim pra caramba. Né? Então, eu estou com uma situação em que eu preciso mudar esse comportamento. Eu preciso começar a entender que é o meu comportamento que muda o planeta. Mas o meu comportamento, Ricardo, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, então, eu também sou. E cada um de nós também é. Só que, se eu estiver vocacionado a me transformar, a mudar a minha forma de fazer, de pensar as coisas, independente de quem está em volta de mim, me aprovar ou não me aprovar, porque eu poderei fazer boas escolhas e ainda assim não ser aprovado. Eu posso fazer boas escolhas e as pessoas que me cercam e que estão acostumadas com a minha forma de funcionar, olharem para mim e falar assim, não é possível. Esse cara agora vai resolver virar cristão? Esse cara agora vai resolver parar de beber? Esse cara agora que é meu parceiro de droga não vai mais? Eu vou fazer escolhas que são escolhas de acordo com essa transformação que eu estou me predispondo a fazer em mim. E aí, mesmo que sejam boas escolhas, muitas vezes quem está à minha volta vai falar, meu Deus, o cara está perdido. Agora vai virar aí um beato, vai virar um louco aí, que só falta sair andando pela rua pregando Jesus. Vai incomodar as pessoas. Para as pessoas isso não é legal. Ou eu posso tomar decisões ruins também. Ok? O fato é que, mudando a minha forma de ser, de viver, de fazer as coisas, me preocupando em que o Ricardo tem que ser melhor do que o Ricardo de ontem, o Ricardo tem que ser o Ricardo melhor. Eu postei uma frase, acho que foi antes de ontem, de Madre Teresa, que eu refleti bastante sobre essa frase. Ela fala assim, não deixe que ninguém saia da sua presença sem estar se sentindo melhor e mais amado. Não permita que ninguém saia da sua presença sem estar se sentindo melhor e mais amado. Olha isso.
É a pessoa ter um contato contigo e você impactar aquela pessoa. É uma escolha de como fazer. Você vai fazer alguma coisa. Escolha o que você vai fazer. Você vai fazer alguma coisa. Todo mundo faz um monte de coisa. Escolhe o que você vai fazer. Se transforma. E aí, se o Ricardo se transformar, o Júlio se transformar, e cada um de vocês se transformar, preocupado em ser melhor do que você mesmo, não é eu me transformar, estou vendo o Júlio se transformar, não, mas eu tenho que ser mais top que o Júlio. É uma corrida para ver quem que vai chegar primeiro no céu. A grande possibilidade é que eu não vou chegar, se eu já estou com esse pensamento. Porque não é uma competição contra o outro. É uma competição do Ricardo contra o Ricardo. É aqui dentro que vai acontecer tudo isso. Então eu vou tentar ser melhor. E cada um tentando ser melhor, nós teremos uma multidão de pessoas melhores. Uma humanidade melhor. E aí, quando a gente olhar para esse planeta com essa humanidade melhor que está lá, significa que esse planeta evoluiu. Significa que esse planeta está numa condição superior, melhor do que estava no passado. Essa é a nossa condição de evolução e esse é o reino que Jesus vem apresentar para nós. Que ele vem dizer, eu ainda não sou o rei. Aqui ainda não é o meu reino, ele fala. Mas a profecia, né, ele profetizou que então, se ainda não é, significa que será. E veja que coisa interessante. Todos nós somos impulsionados para a nossa evolução. Impulsionados. Nós não temos a opção de andar para trás. Nós não temos a opção de desaprender, de regredir. Aqueles que são extremamente teimosos conseguirão, no máximo, estacionar. Parar o seu processo de evolução. Mas você não consegue regredir. E eu tenho um exemplo que é um exemplo que eu acho que explica no detalhe. Entenda você como alguém que está fazendo péssimas escolhas. Péssimas escolhas. Para você e para os seus. Para a humanidade. Você tem cometido coisas horríveis. Tem feito coisas muito ruins. Você está fazendo escolhas que terão consequências, certo? Assim que a gente aprende. Causa, efeito. Plantio, colheita. Vai chegar um determinado momento da sua história como espírito que você vai ter que desencarnar. Todo mundo desencarna. Bons e ruins desencarnam. Então um dia eu vou ter que desencarnar. Ao desencarnar, eu vou me deparar, vou me encontrar imediatamente com a minha consciência. E com a minha consciência não tem negociação. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Eu sei que era errado. E eu serei projetado para situações difíceis pelas coisas erradas que eu fiz. Isso vai me gerar muito possivelmente desespero, vai me gerar possivelmente dor, vai me gerar uma série de situações difíceis, em consequência das escolhas que eu fiz. Mas essa condição não é eterna, porque nós não acreditamos nessa condição de julgamento e de condenação eterno. De novo, por quê? Porque Jesus jamais permitiria que nós estivéssemos nessa condição. Vai chegar algum momento que nós teremos a intercessão, nós teremos a ajuda, e essa espiritualidade de luz vai nos socorrer. Ao ser socorrido, nós vamos nos recuperar, vamos voltar para o plano espiritual, vamos rever como é que foi o nosso planejamento existencial, vamos olhar como é que foi, o que eu tinha programado, né? O que eu vim fazer aqui e o que eu fiz. E ao me deparar com esse conflito entre o que era o meu projeto de ser melhor e aquilo que eu efetivamente tive capacidade de fazer, eu vou aprender. Eu vou aprender.
As minhas escolhas foram ruins? Foram. As consequências foram péssimas? Péssimas. Demorei muito tempo lá? Demorei. Fui resgatado muito tempo depois. Foi fácil analisar tudo que eu tinha projetado e tudo que eu fiz? Terrível. Me judiou demais. Só que no final desse processo todo, só de coisas difíceis, o que vai acontecer? Eu vou aprender. Vai aprender? Vai. Caminhou para frente. Aprendeu. Evoluiu. Teve o aprendizado como espírito. Vai programar de novo uma nova existência. Vai se cercar de novo daqueles que vão apoiar nessa nova vida, nessa nova oportunidade. Vai projetar de passar de novo pelas mesmas dificuldades para poder vir aqui enfrentar a sua prova, a sua dificuldade. Você não será poupado da prova. Você vai vivenciar o que é a prova da sua vida. E aí, uma vez superando isso, você venceu. Então, sempre nós seremos impulsionados para a nossa evolução. Nós não temos a opção de não evoluir. O que nós podemos fazer, que a gente às vezes faz muito bem feito, é a gente atrapalhar a gente. Se não fosse o Ricardo, na vida do Ricardo, né, mas eu já era um guia espiritual. Mas daí tem eu na minha vida. E eu sou um traste para mim mesmo. Só decisões descabidas. Só coisas que eu gosto. Ah, mas é assim, mas é assado. É o processo. Quanto mais eu abandono as minhas tendências, as minhas crenças, aquilo que grita dentro de mim, e mais eu me vinculo a essa salvação que Jesus vem propor para nós, que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. Ele fala ainda assim, que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. O que é o jugo de Jesus e o fardo de Jesus? Jugo não é o julgar. Jugo é uma madeira que você coloca, sabe aqueles carros de boi? Quando está andando com boi, né? E tem aquela madeira que coloca em volta do pescoço assim, para prender o pescoço, e aí o boi tem que andar na mesma direção assim. Aquilo é o jugo, aquela madeira que coloca em cima, para dar direção. Isso se chama jugo. J-U-G-O. Jugo. É essa madeira que dá direção para a nossa vida. Ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, se você estiver com ele. Porque se você não está com ele, o jugo e o fardo são os mesmos. Só que o simples fato de não ter o entendimento do porquê que você está passando por aquilo, torna aquilo extremamente pesado. É quando as coisas acontecem na minha vida e eu fico, mas por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? É quase como se eu tivesse jogando uma... Como é que fala quando você fala que vai acontecer uma coisa ruim na vida da pessoa? Uma maldição. É como se eu estivesse amaldiçoando as outras pessoas. Porque eu, significa que você quer que isso fosse com alguém? Não, comigo não, que fosse com outra pessoa. Então eu estou jogando essa consequência das minhas próprias escolhas para outra pessoa. Ele fala, quando o meu jugo é suave, ele não me machuca, ele não pesa no meu pescoço, ele me dá a direção para onde eu devo seguir. Desde que eu não comece a bater o pescoço, não comece a brigar com o jugo. E dizer que eu quero ir para onde eu quero ir. E que Jesus não vai me levar para lugar nenhum. E meu fardo é leve. Desde que eu esteja junto com Jesus, me ajudando a carregar esse fardo. Quando eu tento carregar ele sozinho, eu envergo as pernas. Fica pesado, dói as costas. E eu começo a reclamar do fardo da minha vida. Mas Deus não dá um fardo mais pesado que a gente pode carregar. Não dá mesmo. Só que a gente pode carregar ele com ajudante ou sem. Eu posso carregar esse fardo com ajudante ou sem. Se eu estou carregando esse fardo com Jesus, sabe quando você está carregando um móvel e outra pessoa é muito forte, você só faz de conta que está fazendo força? Não, ninguém nunca fez isso, né? Você só está fazendo de conta que você está fazendo força para carregar o fardo. Quem está carregando é Jesus. Agora, e se Jesus não tiver? Aí é comigo. E aí eu aguento essa responsabilidade? Entendam que essa proposta de salvação, ele dá o caminho para nós.
Ele explica para nós para onde que a gente vai. Ele diz para nós que a estrada é mais fácil se for com ele. Ele é o caminho. Que não precisa sofrer, que não precisa brigar. Que a gente vai chegar nessa evolução. Que ela está projetada para cada um de nós e que a gente vai chegar lá. O que eu preciso fazer? Não me atrapalhar. Prestar atenção em como eu estou fazendo as coisas. Me vincular às coisas de Deus. Prestar atenção nesse Deus em minha vida. Depois nós vamos falar desse Deus. Outro dia nós vamos falar sobre esse Deus. Né? Na segunda-feira passada, nós falamos um pouco disso. Quem quiser depois acompanhar, a gente tem os vídeos lá publicados. Vocês podem acompanhar. Nós trouxemos várias coisas falando sobre Deus, sobre essa presença de Deus e essa forma lógica de enxergar Deus na nossa vida. Essa forma lógica de entender esse Deus na nossa vida. Então, nós estamos nos colocando nessa condição de fazer parte desse reino que virá. Eu quero fechar com uma passagem que conta uma história que um rei ia fazer a bodas de núpcias, a festa de casamento. E ele prepara uma grande festa. E ele vai e chama, isso é uma passagem bíblica, ele vai e chama todos os seus convidados. E ninguém comparece. Aí ele pede para todos os seus soldados que saiam e que vão buscar esses convidados. E os convidados não vêm. E ele pede para que esses soldados andem pelas ruas e chamem qualquer pessoa. Que todas as pessoas sejam convidadas para vir participar desse festim de bodas. Né? Festim de bodas, é assim que se fala, né? E aí eles saem e convidam muitas e muitas pessoas para participar desse festim. E aí, durante o festim, esse rei chega, né, esse senhor, ele chega para um dos convidados e pergunta para o seu convidado: aonde está a sua túnica? Aonde está a sua túnica? Não, mas não me disseram que tinha que vir de túnica. Só me convidaram para vir. Não me falaram nada sobre ter que vir com a túnica. Mas é uma premissa de que para participar de um festim de bodas, você precisa ir com a sua túnica. Você precisa ir arrumado, você precisa ir preparado. E aí pegam esse convidado e mandam ele embora. Porque ele não estava devidamente trajado para essa festa. Qual é a explicação disso? Todos nós estamos sendo convidados para essa festa de Jesus. Nesse reino, nesse mundo celestial. Todos nós estamos sendo convidados. Qual é a sua túnica? Como você está vestido? Qual é o nosso vestimento? Qual é a nossa roupa espiritual? É o nosso perispírito? Quando eu chegar do lado de lá e eu me apresentar para participar, tudo aquilo que eu fiz na minha vida estará chancelado no meu espírito. E não há como esconder. Não tem paninho para esconder assim e fazer de conta que não está lá. Está lá. Está lá. Qual é a túnica que eu vou estar vestindo? Qual é a transformação que eu fiz no meu espírito? Como eu vou me apresentar nessa festa que Jesus está me convidando para participar? Eu vou chegar nessa festa sabendo que eu preciso estar devidamente trajado, ou seja, que eu preciso cuidar do meu espírito, que eu preciso aprender, que eu preciso evoluir, ou eu vou chegar lá tudo mulambento, na boa fé de que Jesus vai abrir a porta para mim
Vai falar, vai, filho. Você mesmo, né? Você é um teimoso, né? Você não quis aprender. Sabe por que não? Porque ele é amor. Estamos finalizando, tá? Porque ele é amor. Incondicional. Incondicional. Mas ele também é justiça. Ele precisa ser justo. Porque senão, não tem o mérito de quem fez as boas escolhas. E existe o mérito de quem fez as boas escolhas. E esse mérito é o estímulo para que mais pessoas também façam as boas escolhas. Ou a penalização para quem não fez, que vai ter que olhar e falar assim, puxa vida, vou ter que voltar lá e fazer de novo. Jesus é justo. E ele não vai permitir que a gente chegue de qualquer jeito. Essa escolha é minha, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu quero ser, sobre aquilo que eu estou disposto a fazer com o Ricardo. E essa pergunta e essa resposta é sua, sobre o que você quer fazer com isso. A partir de hoje, já não dá mais para você dizer que não sabia, porque agora você sabe. Então não dá para chegar lá e falar assim, ai, Senhor, mas é porque então, ninguém me falou. Eu desconhecia isso. Né? Eu desconhecia. Quanto maior o conhecimento, maior a cobrança. Gente, isso parece pesado? Isso parece difícil? Pode parecer. Por quê? Por que pode parecer? Quanto mais parece, significa que mais apegado eu estou a essa condição. Quanto mais simples parece, mais desapegado eu estou à minha condição. E aí você tem que avaliar para tomar sua decisão, para fazer a sua mudança. Ninguém se transforma de pronto. Não pense que você vai sair daqui hoje, vai dormir, vai acordar, vai espreguiçar amanhã na conta, vai falar assim, na cama, né? Vai falar assim, nossa, eu amanheci um outro cara. Depois daquela palestra revigorante de ontem da Casa Espírita, eu já não sou mais quem eu era. Mentira, você vai acordar igualzinho. Mesmo um mau hálito, inclusive, amanhã cedo, você vai ter. Igualzinho. Você vai começar a mudar minimamente em cada pequena coisa, cada vez mais você vai querer fazer as coisas de um jeito diferente. E assim será. Amém, Jesus? Amém, Jesus. Que assim seja, glória a vós nas alturas. Alguém gostaria de fazer algum comentário?